Fala aí, rapaziada, boa tarde. Estamos aqui no escritório do meu amigo Gustavo Frois, né? Boa tarde, Gustavo. Peguei ele de surpresa aqui, Boa tarde, né? muito surpresa. É assim que eu gosto de conversar com os meus são. Mas independente dessa questão política, né? E o assunto, logicamente, que é política, Gustavo é advogado, tem experiência em Procuradoria-Geral do município, atuando em Silvio Jardim, na época do governo lá do meu amigo Marcelo Zelão. E, Gustavo, eu queria perguntar para você como é que você está vendo esse cenário político aí de 2016, essas mudanças todas que aconteceram. O próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que é uma eleição muito jurídica, né? Muito definida muito nessa questão é até algumas coisas Judicializada, né? experimentais, né? Judicializada, esse nome. Como é que você está vendo esse processo todo aí? Bem, Flávio, realmente isso causa um transtorno muito grande para a sociedade em geral, até mesmo que gera uma insegurança jurídica, perfeito? Da qual, quando você dá entrada no registro de candidatura, te libera para fazer propaganda eleitoral. Qual é a insegurança jurídica nisso? Enquanto tiver, e o eleitor que pretende votar nesse candidato, chegar lá na frente, tiver zerado a votação, em regra entra o segundo mais votado. Ou seja, você vai votar em um e vai perder o direito de escolher realmente em quem você vai votar. Então é uma situação bem temerosa. Eu acho que o eleitor com certeza está mais esperto, mais ligado nessas questões jurídicas propriamente ditas, né? Até mesmo porque está direto nas televisões, o campo jurídico eleitoral está bem mais claro nesse sentido, mas isso me preocupa muito, porque é como se fosse uma espécie de, entre aspas, né? Mas como se fosse uma fraude eleitoral, porque você vota em um, depois você perde, o seu voto não é computado, e o segundo é colocado e você fica sem opção de realmente ser governado por quem você deseja. Para aqueles que acompanharam agora o impeachment da Dilma, é justamente parecido. Tem o grupo da Dilma, que votou em Dilma, falou, votei em Dilma para ela ser presidente. Hoje está sendo governado por Michel Temer. Tirando essas questões, essas controvérsias de partidárias, mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Então o eleitor ele tem que ter um segundo plano. A gente realmente está numa política, num momento que a gente, bem atípica, que judicializou. Então a gente tem que ter um plano B. Se não tiver uma decisão propriamente dita, né, lógico, nós temos vários recursos, né, os juristas, os colegas advogados irão recorrer até o TSE, até o Supremo, o que for necessário, mas enquanto se discute essa briga judicial, o trabalho continua. E afinal de contas, é isso que a gente tem que fazer, perguntar ao eleitor. Você quer ser governado por quem? O seu candidato está 100%, ele está apto ou não? É isso que a gente tem que ter em consciência, né? Porque a demanda judicial, nós tivemos aí agora, no último governo, nesse governo que se finda, né? Na verdade não teve. Ficou jogando muito mais tempo na retranca, se defendendo, do que avançando com a municipalidade. Eu acho que a gente precisa mudar esse cenário. Eu queria até trazer essa reflexão para a galera que está em casa acompanhando a gente, e que para o Gustavo também, na qualidade de operador do direito, né? Falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que os últimos 2 anos eu passei noticiando as questões que envolvem lá o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? A prefeita da cidade, a prefeita de Rio Bonito, Solange Almeida, com uma sentenciada, na verdade, né? A perder o mandato, perdeu os direitos políticos, né? Isso já definido lá no processo, e aí até que o processo bate na mão do senhor Napoleão, né? Aliás, Napoleão. E agora nós percebemos o ex-prefeito dando uma napoleada aí também, né? Está com as contas rejeitadas aí pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pela Câmara Municipal, né? Entretanto, está aí arrumando os Napoleões para ele aí também, para ver se consegue ludibriar aquilo que está sentenciado, né? Porque é como se fosse uma sentença, né, Gustavo? A lei determina que com contas rejeitadas, nas duas casas, não pode concorrer. E quando você tenta arrumar um caminho, você está ludibriando. A gente sabe que a lei brasileira ela vem com o antídoto do veneno escrito nas costas, a gente sabe disso, né?
funciona. Porque, infelizmente... Como é que você vê esse processo? Também porque quem cria as leis não são juristas, e regras não são juristas. Então eles criam a lei justamente assim, já para se beneficiar de alguma forma. Com a ideia de se proteger. Vamos criar isso aqui, que isso aqui é bom, se acontecer isso comigo lá na frente, eu estou resguardado. Né? Mas todo mundo está atento a essa situação. É verdade, a questão da decisão do Supremo, né? Ele solidificou a ideia de que a decisão da Câmara, somente a decisão da Câmara, torna o candidato inelegível. Foi o que realmente aconteceu aqui no município de Rio Bonito. Existe uma demanda na área civil para tentar suspender essa ação, essa decisão da Câmara. Só que o processo é muito longo, o processo judicial ele é muito demorado. Até mesmo porque a quantidade, o volume de processo que é para ser julgado é humanamente impossível se dar conta de tanta demanda judicial em razão disso. Mas o que acontece principal, existe uma medida, uma liminar. O que é a liminar? É de urgência. Decide de imediato, enquanto a gente vai se discutindo se está certo ou se está errado. O que nós temos uma visão deste processo, analisando o andamento processual, porque a Câmara rejeitou as contas, salvo engano, foi em 2013, a decisão de 2013. E foi judicializada a ação judicial para suspender esse efeito dessa Câmara agora, às vésperas das eleições. Por que não antes? Estava tudo bem? Estava tudo tranquilo? Agora que vai dar dor de cabeça? É temeroso. Inclusive, pelo que eu vi aqui, o andamento processual não saiu. Se ela ainda não foi dada essa decisão de forma liminar, significa o quê? Que vale a decisão da Câmara. A liminar que vai suspender o efeito da Câmara. Só que, enquanto isso, ainda cabe outros recursos, que pode chegar, a gente tem decisões aqui, Flávio, eu estava lendo a semana, eleições novas para prefeito, agora, em 2015, ano passado. E a eleição foi em 2012. Por quê? Para você ver, você vai votar em um, vai ser outro, vai continuar, vai ficar, mas também a gente está vendo já vários prefeitos, candidatos a prefeito, já sendo indeferido o registro justamente na lei de Chalipa. Porque existe a diferença, que eu gosto. Ele fez a mesma coisa, a decisão que rejeitou as contas em 2006, ele entrou com a ação em 2008, 2 anos depois. E pelo andamento que eu vi, ele conseguiu uma liminar aqui na marca, e a Câmara entrou com um agravo, uma decisão de segunda instância que o relator concedeu, suspendeu, falou, olha, o que está discutindo aqui? A boa e velha decisão monocrática. Monocrática, isso. O que aconteceu? Olha, está se discutindo o quê? O que a lei eleitoral fala? É caso de improbidade administrativa. Foi improbidade administrativa? Judicial nesse âmbito. Concedeu a liminar. A questão é que não teve ninguém acompanhando esse processo para continuar a demanda judicial e se discutindo, levar até o TSE. Então permaneceu aquela monocrática. Ela não foi nem pelo colegiado. O grupo de desembargadores. Foi um só que decidiu, o outro acabou e ficou. Só que em 2010, salvo engano, acho que a lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa, que começou a questionar realmente se ficha limpa, o que seria a ficha limpa e se ele estava elegível ou inelegível. E pelo que eu soube, eu procurei conversar com alguns amigos, eles falaram, me comentaram o seguinte, eu estou falando isso porque eu não vi o processo da Câmara realmente na íntegra, por qual razão. Mas me contaram o seguinte, Gustavo, não teve o repasse de 25% constitucional, que tem que ter. E a partir de 2013, a partir de 2010, aliás, o TSE começou a entender o seguinte, isso é ato atentatório, isso é dolo contra a administração pública. Se é dolo contra a administração pública, automaticamente é improbidade administrativa. E se é improbidade administrativa, de fato está inelegível. A questão da interpretação, e o TSE pacificou. Como a lei ele entrou em 2008, ainda estava se discutindo essa matéria, ele foi até o final, a lei de 2010. Aí nós tivemos casos de prefeitos em 2012 que perderam o mandato agora. Ou, aliás, perderam em 2013, perderam em 2014. Por quê?
agora está se juntando o campo da jurisprudência, das interpretações. E isso é muito temeroso. A cidade não pode permanecer assim, não é legal, não é justo, né, você ter essa insegurança técnica, essa insegurança jurídica de quem será o gestor público, quem irá trabalhar com a administração pública no município, sabendo que tem que se defender. É complicado. Uma pergunta interessante que surge aqui do meu amigo Júnior Samu, grande amigo. Abraço aí para ele. Quanto tempo pode durar esses recursos? Falar, pode ser 2 anos, pode ser 6 meses, pode ser 10 anos. Não existe um limite, né? Em regra, até existe. Cada recurso ele tem um período para ser julgado. O problema é que nós temos muitos recursos. A questão dos recursos é saber o seguinte. O problema do recurso é qual é o efeito que ela tem. É devolutivo, eu devolvo a matéria para ser redebatida novamente nas câmaras, ou ela tem efeito suspensivo, né? Qual é o perigo nisso daí? Se tem uma liminar negando, olha, se eu tenho uma decisão, olha, nego, vai resolver o quê? Não vai resolver, você não vai ter o que você quer. Mas a gente tem que ver de forma ampla. É o que a sociedade precisa. É viver com esse medo de ter o seu voto não computado, e legitimar outra pessoa da qual você não teve o direito de votar, de escolher. Eu acho que o centro da questão é esse, Júnior, entendeu? Porque o período correto, apesar de que a lei eleitoral ela tem um procedimento bem mais curto, bem mais acelerado, né? Ela tenta fechar de todas as formas justamente isso, essas questões de recursos protelatórios por causa da segurança jurídica. Perfeito. Bom, gente, está aí um papo aqui com meu amigo Gustavo Frois, aqui nesse nosso sala de visitas, nesse dia 5 de setembro, né? E aí com alguns esclarecimentos, algumas ponderações, alguns argumentos, né? Sobre os assuntos aí que estão na boca do pessoal aqui em Rio Bonito, que é essa questão desse cenário político nosso aqui, de candidato, não é candidato, quem pode, quem não pode, como é que é isso e tal. Até os candidatos a vereador também ainda estão com questões aí sendo respondidas, né, e tal. E vale esse registro aqui. Agradecer ao Gustavo aqui por esse papo. Te agradeço aí, espontaneamente, do tempo de... Não deixa de estudar. Eu nem imaginava. Foi uma coisa bem espontânea mesmo. E quero só ratificar aqui, Flávio, aproveitar a oportunidade, de chamar, de conclamar o eleitor, o povo em geral, para que preste realmente atenção nesses pequenos detalhes. Não se deixe envolver pela emoção. Pequenos detalhes, mas de efeitos grandiosos. A gente fala de para todos, né? Esse pequeno, não deixe se levar pela emoção, é pé no chão. O que acontece? Todo mundo tem seu valor, né? A gente não está aqui falando quem é o candidato é melhor, quem é o pior. Não existe. Existe sim a questão de o que você quer. Você quer alguém comprometido, com tempo para trabalhar, ou que você precisa de uma pessoa que vai ficar jogando, tranca o tempo todo, com medo, né? Que na verdade ele vai ter que se preocupar também se ele vai poder fazer ou não, e vai começar a delegar poderes demais para as outras pessoas que você, às vezes, também não concorda com o cenário do secretariado como um todo. Se eu elegeu fulano que tem que ser o piloto dessa embarcação aí, assim dizendo, e até o final, né? Então, não é hora de agir com emoção, a gente precisa organizar, centralizar, porque tem uma tempo muito árdua aí para tratar pela frente. Beleza. Gustavo Frois, advogado, candidato a vereador em Rio Bonito e o mais importante, amigo da gente. Né? Sempre. Abraço, Gustavo. Obrigado pelo seu carinho. Um abraço, Bonito. Um abraço para todo mundo aí. Sucesso a todos aí. Valeu, gente.